Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que a vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero, faz uma nova viagem ao exterior, um mês depois de ter passado alguns dias no Marrocos em missão oficial. Desta vez, ela vai a Portugal, acompanhada de um assessor especial, o Paulo Ítalo Salles Carlos Alves. A viagem começa hoje, 9 de outubro, segundo os atos assinados pelo secretário de Estado, chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, que diz, no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar o senhor Paulo Ítalo Salles Carlos Alves, matrícula, dá o número, assessor especial da vice-governadora do estado do Ceará, a viajar à cidade de Lisboa, Portugal, no período de 9 a 13 de outubro de 2023, a fim de assessorar a excelentíssima senhora vice-governadora do estado do Ceará para tratar de assuntos de interesse do estado do Ceará. Serão concedidas a Paulo 4,5 diárias no valor unitário de R$ 2.498,72, acrescida de uma ajuda de custo, no valor de R$ 2.498,72, calculados com base na cotação do dólar turismo do dia 4 de outubro de 2023, no valor de R$ 5,1520. Já o ato de autorização da viagem da excelentíssima senhora vice-governadora do estado, Jade Afonso Romero, diz que ela vai participar da Feira Internacional em Portugal, onde lhe serão concedidas 4,5 diárias no valor unitário de R$ 2.498,72, acrescido de uma ajuda de custo no valor de R$ 2.498,72. As autorizações das viagens não diz por qual companhia aérea eles viajarão, nem o custo das passagens. É uma tentativa, afirmamos nós, de enganar os cearenses, pois pela lei da transparência deveria ser publicado os valores totais das despesas com as viagens. Eles, a vice-governadora e seu assessor especial, por certo, não irão viajar no jato particular que o governo do estado tem à sua disposição para as viagens de longa distância. Esta aeronave praticamente só tem sido utilizada pelo governador Eumano de Freitas. É um jato alugado à empresa paranaense Executive Air Táxi Aéreo, pelo qual contrato o governo do Ceará já pagou em 9 meses, no período do governador Eumano de Freitas, pouco mais de 10 milhões de reais. O governo do estado já pagou neste avião particular, usado pelo governador Eumano, nos últimos 9 meses, no período do governo Eumano, já gastou a importância de 10 milhões de reais, o correspondente a aproximadamente R$
R$ 114 mil a cada mês. A cada mês, o governador está viajando o correspondente de gastos a R$ 1.114.000, conforme está descrito no portal da Transparência. O governo do estado tem outro avião de menor porte à sua disposição diariamente. Esta aeronave é locada a uma empresa cearense, para a qual, no mesmo período, o governo já gastou pouco mais de R$ 2,5 milhões. É muito dinheiro, só de viagens. Isso fora as diárias, ajuda de custo e outra coisa mais. O jornal o Globo, em sua edição de hoje, fala da newsletter de Ciro Gomes, para dizer que é o espaço hoje utilizado por ele para fazer a sua política. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Globo destaca que logo do centro do debate, longe do centro do debate político há um ano, quando obteve seu pior desempenho em disputas à presidência, ao ficar em quarto lugar, Ciro Gomes aposta em canais de comunicação independentes para dialogar diretamente com o público e se reposicionar. Desde julho, ele mantém uma newsletter semanal paga, cuja assinatura custa R$ 20 ao mês, e recentemente passou a levar parte do conteúdo escrito para o seu canal no YouTube. Aos seus 4,2 mil assinantes, Ciro Gomes faz análise sobre o cenário político e econômico nacional e internacional e centra fogo nos adversários. A maioria dos posicionamentos o pedetista já havia expressado durante a campanha eleitoral do ano passado, como as comparações entre o presidente Lula, seu ex-aliado, e o antecessor dele, Jair Bolsonaro. Na edição mais recente, ao se referir ao aumento das verbas na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, comandado pelo Centrão desde o governo anterior até hoje, o candidato do PDT a presidente derrotado foi irônico. Afirmou que a estatal virou uma caixa eletrônica da gestão Jair Bolsonaro. Em seguida, se corrige ao dizer, ops, do Lula. Bom, temas no último fim de semana, nessa sua newsletter, escreveu sobre a segurança pública, para, em resumo, dizer. Letícia. Olá, Edson, olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Bom, ele fala sobre a sensação de insegurança que explode de forma muito diferente entre as diversas classes sociais. Talvez só isso explique porque o governo federal, estamos no 5º governo do PT, e a maioria dos governos estaduais não tomam uma decisão central de redesenhar as instituições, normas e orçamentos pertinentes ao tema. Quando a avalanche de tragédias acumuladas os força a se mexer, ensaiam como agora, um festival de boas intenções mal costuradas e rapidamente maquiadas, como um recém-lançado programa de enfrentamento às organizações criminosas, lançado como pompa e sem glória. Em lugar de jogadas inócuas de marketing, deveriam partir de uma premissa óbvia. Tudo que está posto simplesmente não funciona. Resta alguma dúvida? Explico esta questão de classe. Os ricos privatizaram sua relação com segurança para si e para seus filhos, através de carros blindados, condomínios com segurança privada armada, até os dentes, aparato tecnológico no estado da arte em câmeras, sensores, cercas eletrificadas, o escambau. Desistiram há muito de demandar do poder público providências. Podem pagar com os juros exorbitantes e as fabulosas franquias de impostos que conquistam os dos governos ou ir morar fora do país. Bom, essa questão da segurança pública realmente está muito difícil. O Rio de Janeiro e a Bahia
estão esses dois estados, ou nesses dois estados, as facções criminosas estão ditando as normas. O governo federal e governos estaduais só estão falando, estão executando muito pouco e falando depois dos fatos consumados. Os assassinatos dos médicos no Rio de Janeiro nos últimos dias da semana passada foi realmente de estarrecer a toda a população brasileira. Falar depois dos assassinatos é falácia. Só e tão somente falácia. O governo precisa agir antecipadamente. Cadê o sistema de inteligência? Hoje se sabe quando vai chover, daqui a uma semana, se chove muito ou pouco. E as fontes do governo, fontes de inteligência do governo, não podem atuar, não atuam no combate à criminalidade antes do fato consumado. Vamos deixar de falácia e agir mais. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, ainda sobre a newsletter de Ciro Gomes, publicada no último domingo, ontem, por sinal, ele faz o seu primeiro ataque direto ao governo cearense do governador Eumano de Freitas. Está lá escrito: a propósito da desindustrialização, esta semana, o grupo siderúrgico Gerdau anunciou o fechamento de 2 unidades no Ceará. Não quero jamais, diz lá Ciro em sua newsletter, não quero jamais deixar meu amor provinciano interferir no equilíbrio e isenção com que esta newsletter analisa os fatos do Brasil. Mas esta indústria estava no Ceará, a Gerdau, assim como o grupo Guararapes de confecções, que também fechou suas portas há mais de 40 anos. Do IBGE vêm os números. A indústria brasileira está estagnada e o descalabro local no Estado, governado pelo PT pelo 3º mandato, ele colocou essa parte aqui entre parênteses, referindo-se aos governos de Camilo Santana, 2 governos, 8 anos, e agora o de Eumano, e prossegue, que mais aceleradamente se modernizava no Brasil. Ele diz que o estado do Ceará, antes dos governos do PT, era o que mais aceleradamente se modernizava no Brasil. Faz ele ocupar hoje, o Ceará, o último lugar do Brasil em decadência industrial. O PIB da indústria no Ceará encolheu bárbaros 6,5% em apenas 12 meses, afirma Ciro. Bolsonaro esteve no fim de semana em Belo Horizonte, num evento público em que seus correligionários criticaram a mobilização, por entenderem
que houve pequena participação popular. O ex-presidente disse que as portas do inferno se abriram depois que ele deixou o governo no último dia do ano passado, 31 de dezembro de 2022. Vamos ouvir parte do que disse Bolsonaro. Essa manifestação de vocês é pelo trabalho que fizemos juntos ao longo de 4 anos. Temos que considerar uma página virada o que aconteceu o ano passado. Mas pode ter certeza, João 8,32 não nos abandonou. A verdade liberta, por vezes ela tarda, mas ela sempre aparece. Não sei se vocês repararam, foi só a gente deixar a presidência que parece que as portas do inferno se abriram para nós. Não é apenas a questão do aborto. Enquanto eu era presidente, essa era uma matéria que não entrava na pauta. Creio que fizemos o possível para que a nossa população começasse a entender o que era política no Brasil. Que a população saiba escolher verdadeiramente os seus representantes. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Mas fiz a opção, pela minha consciência, de estar ao lado do povo brasileiro. As perseguições são muitas, mas nós temos coragem e garra para enfrentá-las. Não podemos ceder. Eu passei por aqui o ano passado. Essa praça estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro agora. Lá eram brasileiros, patriotas, que foram se manifestar. Entraram no Arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos reprováveis, sim, a dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena pesada que tem recebido, muito menos a acusação de serem golpistas ou terroristas. Quando se fala nisso, lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Bom, o ex-presidente não deixou muito claro quando ele diz que as portas do inferno se abriram para nós. Eu acho que ele disse para nós, ele e o pessoal dele, não para nós brasileiros, porque Deus tem se mostrado que é brasileiro. Na verdade, depois que deixou o governo, Bolsonaro tem entrado numa fria, tem recebido inúmeras acusações e passou a responder a vários processos. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que só os cargos da liderança do PDT no Senado e outras benesses prende Cid Gomes ao partido. O senador, como detentor de mandato, eleito como majoritário, tem o direito de trocar. Mas, quando bem entender, sem sofrer as consequências da lei de fidelidade partidária. Os prefeitos e governadores, assim como o presidente da República, também têm o mesmo privilégio, mas esse direito é negado a vereadores e deputados. Também temos que o vereador Aldair Júnior parabeniza o PDT por extinguir o diretório do Ceará. Não prestava para nada. Em vídeo publicado no sábado em suas redes, Aldair parabeniza a direção nacional do PDT pela iniciativa e diz que isso deveria ter acontecido há mais tempo, desde a eleição passada.
A recontagem de votos altera a colocação de eleitos para o Conselho Tutelar aqui de Fortaleza. De acordo com a fonte Condica da Prefeitura, a recontagem foi definida visto que o sistema de apuração de votos havia descartado as casas centesimais dos totais de votos dos candidatos e vocês podem conferir a listagem oficial a partir do sábado, que foi publicado no nosso blog, através desta matéria. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, temos o principal destaque, notícia internacional sobre Israel, diz ter controle do território e faz mais de 500 ataques a Gaza e atinge campo de refugiados. As forças de Israel planejam agora ataque terrestre massivo nesta faixa durante as próximas 48 horas. Com os destaques da Folha de São Paulo, temos que a Polícia Federal adiou a operação contra Braga Neto para evitar 7 de setembro em disposição com militares. Os membros das Forças Armadas reclamaram que as ações minavam eventos de corporação. E sobre mudança climática, Milei diz que não cumprirá acordo climático de Paris se for presidente da Argentina. A temperatura sobe em último debate antes das eleições na Argentina. Bom, agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, uma das nossas primeiras manchetes, aqui lidas pela Letícia, tratou de um comentário que eu fiz sobre a situação do PDT cearense. E aí cabe aquela frase do Bolsonaro, que o inferno se abriu para o senador Cid Gomes no PDT. Ele tem levado algumas pancadas que podemos até admitir que seja uma tentativa do partido de enxotá-lo. Ele pode deixar o PDT, diferentemente de qualquer deputado estadual, federal ou vereador, porque a lei garante aos detentores de mandato majoritário, no caso, prefeitos, governadores, presidente e senadores, a lei da fidelidade partidária permite que eles possam deixar a sigla a qualquer momento, sem sofrer nenhum movimento de molestação por conta da lei da fidelidade partidária. Mas o Cid não quer deixar o PDT. E a gente acredita que ele não quer deixar o PDT porque ele se agarra com as benesses que a liderança do partido tem no Senado da República. Alguns cargos, alguns empregos para afiliados e alguns privilégios, como gabinete amplo, liberdade para falar a qualquer momento na sessão do Senado e outras vantagens. Mas, se não fosse isso, acreditamos que ele já estaria fora do partido, porque ele tem, de fato, sido enxotado. Ele tem buscado recorrer à justiça ingloriamente para ficar sendo protagonista, visto que perdeu o espaço que tinha no governo do Estado, onde ele chegou a mandar durante 16 anos, 8 anos como governador e 8 anos do governo de Camilo Santana, que ele não precisava falar com o governador para ordenar que secretário este ou aquele fizesse o que ele recomendava, principalmente no atendimento a pleitos de seus correligionários. Agora, ele não tem mais esse privilégio. O governo é de Eumano de Freitas e é verdadeiramente do PT. O governo do Camilo não era o governo do PT, era o governo do Cid Gomes. Agradecendo a honrosa audiência, estamos prometendo estar de volta amanhã, neste horário. Letícia.
Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!